Capítulo 17. Arrependimento. Alguém viu Simon? Perguntou Anita enquanto entrava no quarto em que Lili jazia inconsciente, cercada por tubos e bandejas. Ele estava aqui quando cheguei com Lili, mas não o vejo desde então, afirmou John com um sorriso discreto. Anita notou. John, o que você fez? Nada, apenas precauções de segurança. Procedimento padrão. Vai me contar ou não? Concluí que não havia motivo para nenhum de nós tentar voltar ao cofre, a não ser que estivéssemos escondendo algo. Então, talvez eu tenha reconfigurado as coordenadas de retorno do triângulo de cima. Você o enviou para outro lugar? Os triângulos todos desapareceram, como era de esperar, e Simon também parece ter sumido. Um mistério, não é? Ele deu de ombros. Está sugerindo que ele está por trás disso? Anita olhou para Lili. Tenho andado preocupada com o estado mental dele depois do que aconteceu com a Karen. Acho que ele vem guardando segredos. E até entender melhor a situação, prefiro ter certeza de que ele não poderia interferir. Muito prudente da sua parte, disse ela. Posso saber onde Simon foi parar? Em uma comunidade algumas centenas de quilômetros ao sul daqui. Levará meses para voltar. Assim que puder, retornarei ao cofre para ver se consigo desvendar suas verdadeiras intenções. Gerald entrou no quarto. Como está Lili? Estável, mas foi por pouco, respondeu John. Está em coma. Acho que foi esta palavra que Lili usou da outra vez. Há algo no corpo dela que ainda não conseguimos identificar. Acho que foi infectada dentro do cofre. Vocês querem me ajudar a investigar? A boa notícia é que o cobrador ainda não veio buscar Lili, o que significa que temos algum tempo. Gerald assentiu. Eu ficarei com ela, anunciou Anita. É melhor que um de nós esteja aqui se ela acordar. Ótimo, obrigado. Gerald, você vem comigo? Eles saíram juntos do quarto. O que estamos procurando? Perguntou Gerald. Saberemos assim que encontrarmos. Durante 3 dias, Lili sentiu sua presença no éter crescer. Sua capacidade de interagir com o ambiente ao seu redor aumentando à medida que ela ganhava substância. Conseguia comer frutas e beber água, e dormia melhor a cada noite que passava. Rael estava sempre por perto, mas sua presença já começava a irritá-la. Ela passava a maior parte do tempo próxima a Eva, que ainda não conseguia vê-la. Mesmo que conseguisse, a mulher estava sofrendo tanto que nem perceberia. A ansiedade de Lili também crescia. Ela precisava agir, e rápido. Todos os dias, quando o sol da tarde começava a mergulhar no horizonte, Adão saía da floresta e se aproximava do muro tanto quanto sua coragem permitia, implorando que Eva voltasse para ele. Dentro do Éden, nada bloqueava a visão do lado de fora. Lilith conseguia vê-lo com clareza, caído de joelhos, puxando os cabelos e gritando de agonia. Mas Adão não conseguia ver o lado de dentro, o que intensificava ainda mais sua dor. No terceiro dia, Eva, com as mãos pousadas na barreira nebulosa, observou Adão percorrer um caminho até uma lagoa próxima. Lilith estava perto o suficiente para ver Eva enterrar o rosto no ombro de Adonai e começar a gritar. Ele a conteve com seus braços fortes até ela se acalmar. Eu o odeio, exclamou ela, colocando para fora toda a sua mágoa em relação a Adão. Eu o odeio tanto. Você odeia aquilo que ele se tornou, disse Adonai. Ele não é isso. O bem verdadeiro sempre será mais profundo que o afastamento. Vocês ainda o amam? Isso nunca foi uma questão para nós, como é para você. Nós sempre soubemos que isso aconteceria, mas nunca deixamos de amá-lo. Se vocês sabiam, por que permitiram que acontecesse? O verdadeiro amor exige liberdade. Se você não puder dizer não, o amor nunca será real, apenas uma ilusão. E vocês me criaram mesmo assim? Você é um maravilhoso milagre, Eva, feita à nossa imagem e semelhança. Esta criação é a melhor de todas. O homem é o milagre dos milagres. A criação foi concebida para compartilhar com vocês o amor e a vida que sempre conhecemos. Mas nós também sempre soubemos que vocês responderiam ao nosso sim com um não. Mas então, por que se dar o trabalho de conceber a criação? Adonai a abraçou com força. Um dia, Eva, você será mãe e entenderá melhor. O verdadeiro amor não depende das escolhas do outro, mas de quem você sabe que o outro é. Embora, como você pode ver, os relacionamentos sejam afetados de forma indelével por essas escolhas. A culpa é minha, então. Fui eu quem fiz isso a ele. Eu podia ter evitado.
Podia ter consultado vocês, mas não fiz isso. Eu quis ser mais do que já era, por ele, por vocês. Eu queria ser como vocês. Ela voltou a tocar a fronteira, sabendo que se assim escolhesse poderia atravessá-la para estar junto dele. Deus, estou com tanta raiva. Ele me criou, cuidou de mim e depois me traiu. Meu coração está em pedaços. E logo outras emoções vieram à tona. Mas não consigo suportar a dor de vê-lo sozinho lá fora. Ele está sem você, disse Adonai, mas não está sozinho. Eva abriu um sorriso triste. Isso pode ser um consolo para mim, mas não para ele. O que ele vai fazer? Com o suor de seu rosto, Adão trabalhará para expandir o Éden sem a nossa presença ou a nossa palavra. Ele se voltará para o solo em busca de segurança e dignidade, identidade e sentido, embora o solo não possa lhe dar o que não possui. Mas Adonai, você diz que eu serei mãe, que darei à luz um homem criança. Como isso é possível se... Ela olhou para a barreira que a separava de Adão. Deus sorriu. Sobre isso você pode confiar em mim. Eu a criei do corpo de Adão, que nasceu do pó da criação. Minha promessa e minha palavra são uma só. Você ficará surpresa. Você diz que um dia eu voltaria minha face para ele. Não acho que eu seja capaz de fazer isso. Eu deveria? Ao voltar a sua face para o homem, como Adão volta a sua para o solo e exigir dele o que ele não pode dar, você o aprisionaria em sua vergonha. Adão fugirá ou exercerá domínio sobre você. Essa será a consequência da sua escolha. Então, por que eu deveria novamente um caminho tão devastador? Motivos não lhe faltariam. Você tem liberdade de confiar e a liberdade de virar a face. Esse é o mistério profundo e por vezes doloroso da comunhão e do amor. Eu sempre terei essa liberdade? Sempre. Isso é o amor. Nesse instante, Lilith amou Eva e sentiu mais compaixão por ela do que jamais sentiria por nenhuma pessoa. Ela precisava salvá-la de ter o mesmo fim que Adão. Eva não podia deixar o Éden. Se Lilith pudesse mudar o destino de Eva, poderia mudar a sua história, inclusive a sua própria. Seria capaz de salvar a esposa de Simon e talvez fosse se tornar menos inútil. Sim, estava na hora. Fique aqui, ordenou ela para Rael. Não venha atrás de mim. O anjo fez uma messura e ficou onde estava. Lilith atravessou com facilidade o muro do Éden. Ela sabia que não voltaria mais para lá. Nós encontramos, exclamou Gerald entusiasmado. Encontramos o que Simon estava escondendo. Anita estava jantando e parou assustada no meio de uma colherada. Recompondo-se, olhou confusa para os dois homens. John mantinha um punho fechado no ar como se estivesse segurando algo, mas na mão dele não havia nada. Meus parabéns, disse ela, revirando os olhos e limpando a boca. Vocês saem para procurar algo e voltam com as mãos vazias, mas empolgadíssimos. Não entendo os homens. Meu coração, disse Gerald, sedutor, é um saco de camuflagem. Ele absorve a luz para se tornar praticamente invisível. É por isso que não o vimos antes. Mas dessa vez, quando vasculhamos o quarto de Lilith, ele estava escondido dentro do diário dela. Então deu para perceber que havia um volume extra ali. Anita largou a colher, o olhar de espanto substituindo sua expressão contrariada. O que tem aí dentro dele? Vocês acharam o anel e a chave? Não, respondeu Gerald. Achamos um objeto sinistro, um espelho antigo com uma pedra vermelha. John retirou do saco com cuidado, puxando pelo cabo até o espelho estar totalmente exposto. Ele o pousou sobre a mesa, os três se juntaram ao redor do objeto. Eu já estudei esses artefatos, disse Gerald. São muito raros, estimados por praticantes das artes ocultas. São espelhos que mentem para você. Anita deu uma risadinha. Pessoalmente, acho que isso se aplica a quase todos os espelhos. Mas esse é diferente, prosseguiu Gerald. Está vendo como não há imagem na superfície? Apenas uma nuvem cinzenta rodopiante? E bem ali, ele apontou mantendo o dedo um pouco afastado. Fica a pedra que arranca seu sangue se você encostar nela. O sangue seco que está ali deve ser de Lili. Vamos examiná-lo. Supostamente, a pedra sanguessuga absorve sua vida e reflete a verdade mais profunda sobre quem você é. Ela pode mesmo fazer isso? Perguntou Anita estupefata. É claro que não, garantiu Gerald. É tudo uma grande enganação. A atenção da pessoa é atraída para o sangue, mas o que ele faz é injetar algum tipo de veneno em sua corrente sanguínea, para que ela se torne altamente sugestionável. O veneno então se aproveita dos seus piores medos e vulnerabilidades. Vou levar isso para os cientistas agora mesmo, falou John, devolvendo o espelho para o saco e guardando os dois em uma caixa.
Não podemos afirmar o que Lili viu, mas estou certo de que não foi nada bom. Lilith não precisou procurar pela serpente. A criatura encontrou assim que ela saiu do santuário do Éden. Diga qual é o seu propósito? Questionou a serpente, fazendo Lilith sorrir. A criatura mal conseguia erguer a cabeça do chão, de modo que a garota parecia um gigante ao lado dela. Oferecer um plano em que todos saiam ganhando, afirmou ela. Sua intenção era ir diretamente a Adão, mas a aliança com a serpente poderia ser útil se ela não conseguisse convencê-lo sozinha. Estou ouvindo, repetiu a criatura. Eu escutei a promessa que Adonai fez a Eva, de que a semente do ventre dela um dia esmagaria sua cabeça. Sim, e qual é a sua proposta? Enquanto Eva permanecer no Éden, ela não poderá gerar um filho. Não me parece que aquele que vai esmagar sua cabeça possa nascer sem o envolvimento de Adão. Se eles continuarem separados, você estará em segurança, não é? A serpente ficou um bom tempo calada antes de falar. Adão está inconsolável, busca desesperadamente uma maneira de trazê-la para cá. Eu sei. Ele se afastou de Deus e de sua cara metade. Está sozinho, mas eu posso aplacar sua solidão. A criatura entendeu. Você se ofereceria para ele? Por quê? Para manter mãe Eva em segurança. Ah, você é filha de Eva. Mas isso a torna ainda mais perigosa, tanto para Adão quanto para mim. Adonai diz que a semente dela esmagaria minha cabeça. Essa semente não poderia ser você própria? Lilith estava pronta para aquilo. Não. Eva disse que seria um homem criança. Eu estava preparada para essa escolha. Não posso gerar um filho e nunca serei uma ameaça. Posso ser útil a Adão e a Eva. E por que Adão iria querer um nada miserável como você, disposta a se vender para esse propósito? A serpente falava a verdade a seu respeito. Com o rosto franzindo, Lilith enfrentou a criatura. Você acha que sou uma prostituta? E se eu fosse? Isso teria importância? É claro que não. O que importa é que cada um de nós conseguirá exatamente o que deseja. A serpente se reencostou como se fosse dar o bote, mas pousou a cabeça no chão. A escuridão de Adão está crescendo, mas nem se compara à sua. Ou você não sabe quem você é, ou simplesmente não se importa mais. Vou buscá-lo. A serpente saiu rastejando até sumir de vista. Era fim de tarde e fazia frio, e Lilith começou a tremer. Sentou-se em uma rocha, abaixando os olhos para as mãos e pernas sujas, sua roupa rasgada pelos espinhos. Um riacho tranquilo passava por ali e ela lavou o rosto em suas águas. Na superfície espelhada, Lilith viu o rosto de uma jovem forte, mas a imagem logo desapareceu em uma série de ondulações. O reflexo mostrava apenas a mentira, não a verdade que havia por trás dela. Adão vinha se aproximando, envolvido em uma discussão acalorada. De repente parou e ficou olhando fixadamente para Lilith, que ficou constrangida. Quem enviou você aqui? Eva. Ela ama você e lamenta que esteja sozinho. Isso não chegava a ser mentira, mas era possivelmente o máximo que a verdade poderia ser esticada antes de se romper. Adão, eu serei sua companheira. Deixe Eva com Deus no Éden, é o melhor para ela. Comigo você não se sentirá sozinho. Posso satisfazê-lo. Deixa ficar com Deus, eu imploro. Adão levantou a mão para que ela se calasse e ele pudesse pensar. Você tem razão, disse ele depois de um tempo. Tenho pensado apenas em mim mesmo e nas coisas que perdi. Agora eu entendo. Não voltarei a pedir que ela deixe o Éden e se junte a mim. Ela está em um lugar melhor, onde não precisa trabalhar arduamente para viver e está cercada pelo amor de Deus. Ele se sentou no chão e começou a jorrar terra sobre a sua própria cabeça, balbuciando. Sinto uma falta terrível dela. A cada dia que passa tenho menos motivos para viver. Lilith se sentou ao lado dele no chão, perto, mas sem tocá-lo. As lágrimas de Adão se misturaram à terra. Sem olhar para Lilith, ele pegou sua mão. A serpente diz que você é filha de Eva. Isso é verdade? Sim, eu sou. E você faria isso pela sua mãe? Você se tornaria minha esposa? Sim, por escolha própria. Você pode me dar um filho? Lilith não sabia como responder a essa pergunta. Será que a serpente tinha contado para ele? Se ela mentisse e ele soubesse a verdade, seria o fim dos seus planos. Se dissesse a verdade, também poderia ser. Certas coisas levam tempo. E, Lilith, Adão apertou a sua mão. Você pode me dar um filho? O desespero fechou suas garras em volta do coração de Lilith e ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Não, Adão, não posso. Olhe para mim, disse ele com ternura. Por mais difícil que fosse, ela ergueu a cabeça e olhou dentro dos seus olhos escuros e salpicados de dourado, seu rosto um caos de lágrimas e terra.
um sorriso cansado gravado ali. Mesmo que você pudesse me dar um filho, eu teria negado sua proposta. Eva é minha amada, mas eu aprenderei a viver sem ela. Não vou traí-la uma segunda vez. Essa escuridão enganadora que percebo em você, que faria com que você se vendesse por algo menor que o amor, eu sei que vem de mim. Um dia talvez você também encontre uma maneira de me perdoar em seu coração. Lilith desmoronou. Ela tinha sido rejeitada. A fúria que sentia contra os homens que a usaram no passado agora alimentava seu autodesprezo. Ela se desvencilhou de Adão e levantou. Odeio você, rosnou ela, dando-lhe as costas e correndo em direção à escuridão da floresta. Adão a deixou partir. A única coisa que restava para ela era encontrar um lugar para morrer. John entrou correndo no quarto em que Gerald e Anita estavam debruçados sobre livros. O quadro de Lilith se agravou, anunciou ele. Quem ficou cuidando dela? Perguntou Anita. Letty, respondeu John. Gerald atirou sobre a mesa com violência o exemplar que estava lendo. Era o que eu temia, resmungou. Não consigo encontrar o que está catalisando o veneno. Sabemos a sua composição química, sabemos quais plantas foram extraídas, já demos a Lilith todas as variações de antídoto e antitoxinas possíveis, mas ela está morrendo e eu me sinto inútil. E tenho orado também, caso você esteja se perguntando. Não parei de orar um só minuto. Eu também, Gerald. Eu também, sussurrou Anita. Ela envolveu o marido em seus braços e ele se deixou abraçar, finalmente libertando seus soluços reprimidos. Talvez não haja cura, sugeriu John. Como assim? Perguntou Anita. Tem de haver. Não se o veneno não for biológico, químico ou neurológico. E se o que Lili viu no espelho tiver roubado a sua esperança ou o seu senso de propósito? Ou a sua autoestima e amor, acrescentou Anita. Faz sentido. Sem esperança, mesmo uma pessoa saudável pode morrer. E Lili estava apenas no início de sua cura física. Emocionalmente estava ainda mais debilitada. Se isso for verdade, disse Gerald, o que podemos fazer? Você já disse, Gerald, respondeu John. Faremos a única coisa que sabemos fazer e deixaremos o resto nas mãos de Deus. Vamos orar, cantar para ela, conversar com ela e ungí-la com óleos. Afinal, não somos os anciões? Letty pôs a cabeça para dentro do quarto. Desculpe interromper, mas tenho notícias. Não me olhe assim, Anita. Não deixei Lili sozinha. O cobrador vai chegar amanhã, mas não sabemos para quem ele está vindo. Possivelmente para Lili. Foi um golpe inesperado, e John precisou de alguns instantes para se recompor. Então é melhor começarmos as orações e unções, concordam? Sei que orações não são mágicas, assim como nenhum tipo de manipulação, mas neste momento estou disposto a colocar minha própria vida em jogo. A última esperança de Lilith era que a morte a atingisse de forma rápida e indolor. Ela se enroscou em posição fetal debaixo de uma árvore imensa e antiga. Não pôde deixar de perceber a ironia em querer ficar aquecida enquanto tentava morrer. Às vezes, o instinto de sobrevivência era um estorvo. Ela sentia a vida se esvair lentamente de sua alma. As últimas palavras que havia lançado contra Adão eram a prova derradeira de uma vida desperdiçada. Naquele momento, ela tinha sido totalmente honesta. Odiava tudo. Maldito seja você, Adão. Maldito seja Deus. Maldita seja eu. Malditos sejam todos nós, balbuciou ela. Mas quem era ela para lançar aquelas maldições? Ela não era nada, não era ninguém. Ali, debaixo daquela árvore, era como se sua vida tivesse sido registrada em uma série de fotografias. E agora, à beira da morte, ela fosse forçada a olhar para todas as imagens. Cada foto era uma acusação. Não havia nada de bom naquelas lembranças. Sem saber se sonhava ou delirava, ela se viu dançando com roupas maltrapilhas, cercada por brinquedos quebrados e pelo barulho de portas sendo trancadas. Quando o som começou a diminuir, ela achou ter sentido a presença de Adonai. Então virou o rosto para o lado. Foi invadida pela paz. Estava feliz em morrer. Finalmente encontraria o descanso que varreria suas angústias para longe. O céu não era uma opção, mas o inferno não poderia ser pior do que a vida que levaram. Lá estava ele outra vez, oferecendo um sorriso, um olhar gentil, um toque fugaz, enquanto ela tentava novamente lhe virar a face. As folhas que ela havia juntado para fazer o último leito agora pareciam um travesseiro vivo. O peso da sua existência suspenso e amparado em uma misericórdia cheia de ternura. Seu último pensamento antes de ser engolida pela escuridão da inconsciência foi: se morrer é tão fácil, eu devia ter feito isso antes.